Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. O objetivo desse canal é compartilhar, cooperar e auxiliar o estudante de direito. Meu nome é Ravi Savaia, eu estou comentando artigo por artigo do Código Penal brasileiro e hoje vamos comentar sobre o artigo 3º do Código Penal. Vamos à redação. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Vamos repetir? Redação. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. Esse artigo, amigos e amigas, trata-se da lei temporal e da lei excepcional e suas aplicabilidades. O primeiro passo que eu vou dar aqui é conceituar, para um melhor entendimento, ambas as leis. Primeiro eu quero conceituar a lei temporal. Como o próprio nome já diz, é uma lei que se remete ao tempo. E ela já tem um prazo de validade expressamente na lei. Um prazo para começar e um prazo para terminar. Como um exemplo, eu vou de ilustração, o exemplo da Copa. A lei da Copa, que começou em 2013, 1º de janeiro de 2013, e ficou prefixado para o término 31 de dezembro de 2014, a Lei 12.663. Então, enfim, lei temporal, prazo expressamente pré-determinado para começar e para acabar. A lei excepcional é diferente, ela tem um prazo para começar, mas ela não tem um prazo para terminar, estipulado, porque é uma lei que trata de excepcionabilidade. O próprio nome já diz, lei excepcional. Tratam de coisas anormais, como uma guerra, o governo decreta uma guerra. Tem um prazo para começar, mas não se sabe o prazo que vai acabar aquela guerra. A pandemia, por exemplo, do Covid-19, teve um prazo para começar, mas não sabíamos o prazo que iria acabar. Por isso foi tomado medidas de leis excepcionais, como uso de máscara e etc. Então a diferença entre essas duas é que a lei temporal tem um prazo para começar e um prazo para terminar. A lei excepcional tem um prazo para começar, mas não se sabe quando vai terminar, porque se trata de uma anormalidade, como calamidade pública, guerra, pandemia. Mas quais as características que ambas as leis possuem? É importante frisar esse ponto. Primeiro ponto, essas duas leis são autorrevogáveis. O que significa isso? Em via de regra, uma lei para ser revogada precisa de uma outra lei, uma lei posterior que revoga a lei anterior. Tanto no caso da temporária quanto da excepcional, não há necessidade de uma outra lei. Elas se auto-revogam. No caso da lei da Copa que eu citei, começou em 2013, em 2014 ela se revogou, acabou. No caso da lei excepcional, começa uma guerra. Quando termina essa guerra, ela se auto-revoga. É uma característica de ambas as leis. E outra característica é elas são ultraativas. Elas têm essa característica da ultraatividade. Essa é uma característica importante que eu vou explicar. E ela gera opiniões diferentes, porque depois que elas são revogadas, a lei é aplicada também depois de sua revogação.
Por isso que ambas as leis são ultraativas. Eu vou dar um exemplo prático. O sujeito praticou o delito, numa lei da Copa, por exemplo, né? Ele falsificou ingressos ali para o pessoal e começou a vender. Ele foi preso, praticando esse delito, durante o vigor da lei. A lei foi revogada. No ano seguinte, a lei ainda vai ser aplicada. Então essa lei, ela tem essa ultratividade, mesmo sendo revogada, ela vai ser aplicada no futuro. Isso gera uma divisão doutrinária. Por exemplo, o pensador Damásio de Jesus explica que ele como é que eu posso dizer? Ele apoia essa lei nesse sentido de ultraatividade. Por quê? Ele acredita que se o sujeito sabe que aquela lei não é ultrativa, ele pode cometer um monte de injustiça, sabendo que aquela lei vai ser, como é uma lei temporária, ela vai acabar. Segundo Damásio de Jesus, é importante, que é um doutrinador, né? É importante ela ser ultrativa. Já para Rogério Greco, ele já tem um pensamento doutrinário que explica que isso vai contra a Constituição, que é a nossa Carta Magna, né? A nossa maior lei. Vai contra, porque o que a Constituição fala? A lei retroage em benefício do réu. Né? No artigo 5, inciso 40. A lei não retroage, com exceção em benefício do réu. Então, segundo o Rogério Greco, essa ultratividade da lei temporária e da lei excepcional vai contra a Constituição. Por isso, segundo a doutrina de Rogério Greco, ela é arbitrário fazer isso, é ilegal. Então são duas doutrinas diferentes. Damásio de Jesus fala da importância da ultratividade para evitar injustiças. De outro lado, Rogério Greco fala que isso vai contra a nossa Constituição, no artigo 5, inciso 40. Porém, pessoal, se for uma prova objetiva, é importante você explicar que isso que eu acabei de falar, da ultratividade da lei. Se for uma prova subjetiva, você pode falar sobre as doutrinas, mas numa questão objetiva de prova, sempre explicar que tanto a lei temporária quanto a lei excepcional possui essa ultraatividade. Espero ter colaborado com vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que eu vou versar sobre o artigo 4º do Código Penal. Um abraço a todos.